que fazer quando as preocupações da vida nos abafam? Lá em Mateus 6:25 diz assim: Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe-se as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês maior valor que elas? Então, eu li esse versículo porque eu estava muito preocupada com a vida. Preocupada com as coisas que ainda não aconteceram, que eu queria muito que acontecesse. E o Senhor me trouxe aqui para Mateus, que diz: se eu cuido das aves, por que, que eu não estaria cuidando de você? E muitas das vezes a gente esquece que a gente tem um pai que cuida de nós, que nada foge do controle dele. Tá tudo com ele. Ele sabe de todas as coisas, ele já escreveu nossa história. Mas algumas vezes na nossa vida o Senhor vai permitir que nós passamos alguns desertos. E isso fica muito nítido quando o Senhor tirou o povo do Egito e eles tiveram que caminhar pelo deserto. Mas quem conhece a história sabe que o povo do Egito reclamou muito, muito. Ele reclamava da comida, reclamava da água, reclamava de tudo. Isso fez com que um trajeto que duraria mais ou menos 40 dias durasse 40 anos. E olha só, eles, a maioria morreu e não chegou à Terra Prometida por causa da reclamação. E muitas das vezes, um deserto que a gente está passando dura mais tempo que o normal por causa da nossa reclamação. Porque a nossa atenção está mais voltada com as coisas que a gente não tem, com as coisas que o Senhor já nos proporcionou. Aquele povo, gente, quando eu paro para pensar, eu falo, meu Deus, eles recebiam do céu maná que vinha do céu, que o Senhor mandava para eles comer toda manhã. E mesmo assim, eles reclamavam. Lá em Números, a gente vai ver que eles até falavam, ai, como eu sinto falta do Egito. Lá eu comia cebola, lá eu comia alho, aqui não tem, é só esse maná do céu. E muitas das vezes a gente fala do povo do deserto, mas a gente é assim. Muitas das vezes o Senhor já nos deu tanto, a gente recebe todos os dias o maná do céu, só que a gente se preocupa com as coisas que a gente ainda não tem. E olha só, se a gente não tem, é porque a gente não precisa agora. O Senhor diz que Ele não nos dá o que a gente quer, muitas das vezes, mas nos dá o que a gente precisa. E pode ser que o momento que nós estamos passando agora, a gente não precisa da carne, não precisa de uma fartura com cebola, com alho, com os temperos que a gente gosta, mas a gente precisa somente do maná do céu que o Senhor nos entrega a toda manhã. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela vai estar servindo muito para mim, que os nossos olhos têm que estar fixos no que o Senhor já nos deu. E não esquecer do que a gente quer. É claro que o Senhor quer abençoar os seus filhos, o Senhor é um Deus bondoso. Quantas bênçãos o Senhor já me mandou porque eu queria. Mas tudo tem a hora certa e o momento certo. Mas o que fazer quando a gente está em alguns momentos que a gente está sofrendo, sangrando? O que fazer? Que, qual a alternativa a seguir? E o Senhor me respondeu quando eu fiz essa pergunta. A plena confiança no Senhor. A plena confiança não do que a gente vê, mas a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente espera, porque a fé é isso. A gente não vê, mas a gente tem fé, porque a gente sabe que o nosso Senhor Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. É um Pai bondoso que quando o filho pródigo, ai, que felicidade ser filho de Deus. Na palavra de Deus diz que quando o filho pródigo volta para casa, depois dele já ter acabado com a herança, já ter chegado assim todo daquele jeito, o Senhor Jesus diz que o pai recebe ele com alegria, faz uma festa, coloca um anel no seu dedo. E o pai, que é o Senhor, ele é um Deus que nos ama e nos recebe com festa. O Senhor quer nos abençoar, mas tudo tem um tempo certo do Senhor.
Então, se você hoje está preocupado com alguma coisa, concentre a sua energia confiando no Senhor. E quando sua fé estiver abalada, ore e fala, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, Jesus, aumenta a minha fé. Senhor, eu não estou conseguindo confiar, mas aumenta a minha fé. E começa a fazer coisas para fortalecer o seu espírito, orar ao Senhor, ler a palavra dele, porque o Senhor é o único que pode nos abençoar. Então, eu quero fazer uma oração para você que está assistindo e para mim também, que estava com esses questionamentos até o Senhor falar comigo. Feche seus olhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, o Senhor é um Pai de bondade, de amor, que nos manda maná toda manhã, que não deixa faltar nada, Senhor, porque o Senhor nos manda não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E obrigada por isso, Pai, porque o caminho do Senhor é muito melhor que o nosso. Senhor Jesus, os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos e nós te agradecemos por isso. Pai, nós venhamos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor. Senhor Jesus, tire de nós o medo, a insegurança, afaste de nós os maus pensamentos, Senhor. Que eles não venham fixar no nosso coração, e sim o que está fixo no nosso coração é a confiança plena no que o Senhor é, no que o Senhor já prometeu, no que o Senhor irá fazer. Pai, obrigada pela sua graça e obrigada pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém.